Olá jovem, está começando mais um Falando de Parapente e hoje eu vou falar sobre sintonia com a natureza. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar esse vídeo se você gostar, me seguir no Insta e também a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Vamos falar sobre sintonia com a natureza, mas a sintonia com a natureza ligada ao voo, né? Você sabe que a gente usa a natureza, né, os poderes dela, para a gente poder voar, para a gente conseguir fazer distância, por exemplo, né? Esse assunto tá meio ligado ao cross. A gente usa as termais, né? Mas toda essa, não só a termal em si, mas todo esse ciclo que acontece durante o dia, né? Que é um ciclo, é uma atividade que acontece durante o dia de instabilidade na atmosfera, para a gente conseguir alcançar distâncias, né? Ou se manter em voo ou fazer uma triangulação. Nós podemos usar a natureza ao nosso favor, né, o que é o ideal, ou seja, entender o que está acontecendo e tirar o melhor proveito disso, junto com ela, ou a gente pode estar a todo tempo brigando com ela, tentando fazer uma coisa e ela tentando fazer outra, né? Então, entender como é que funciona esse sistema, né, o dia, né, a atividade termal, a instabilidade, como é que ela vai acontecer durante o dia, é fundamental para que você consiga fazer o voo que você sonha, que você procura, que você busca, né? Então, já começa do seguinte princípio, de você tentar fazer um voo bom em um dia ruim, né? Então, ler as condições, ler as previsões, aliás, é fundamental você aprender a ler as previsões para que você não gaste, né, um esforço seu, um dia de voo ali de esforço, em um dia ruim, que você não vai conseguir cumprir os seus objetivos. Então, o ideal é que você aprenda a ler as previsões para que você compreenda como aquilo vai funcionar e encaixe o seu voo naquele dia, né? O quanto vai ser possível você voar, qual a distância, uma média de quilômetros por hora, o que você consegue cumprir ou não, quanto tempo você consegue ficar no ar. Tudo isso daí dá para você calcular baseado na previsão. Claro, previsão é previsão, né? Não é acertação. Eles preveem o que vai acontecer, então às vezes não bate. Mas aí vai de você estar olhando para a condição que se apresenta e aí tirar suas conclusões também, certo? Então, tentar voar num dia ruim não é legal, né? Porque você vai acabar se frustrando. Por outro lado, você tem que estar preparado o tempo inteiro para o dia bom, porque pode ser que você vá para a rampa e seja o dia certo para fazer o voo que você almeja. E aí, de repente, você não está com o rádio carregado, o Vario não está carregado direito, porque você tem aquela mania de falar assim, ah, não vou carregar hoje, eu voei pouco essa semana, tem bateria ali, dá para eu voar. Mas só que se você for o dia legal e você for tirar para longe, pode ser que você precise de mais bateria, 4, 5, 6 horas de bateria no ar, entendeu? Então, sempre carregadinho, para se você tiver no dia certo, você está preparado. Ah, levar uma aguinha, levar uma barrinha de cereal, um negocinho ali, uma paçoca no container. Então, quer dizer, sempre tem que ter esse preparo, né? Blusa, decolar com blusa, né? Para não passar frio, não ter que descer por causa de frio. Então, são várias coisas que você pode se preparar para que no dia que esteja certo, você esteja preparado. Entender como é que o dia corre, né? Que os ciclos termais acontecem durante a janela de voo, vamos dizer assim, é o fundamental, né? Você tem que entender o seguinte, vai depender de região para região, né? Se você está mais ao norte, se você está no centro do país, se você está no sul. Com relação ao norte que eu digo, porque tem gente que pode estar assistindo isso em outros países. Então, com relação à linha do Equador, né? Então, porque é onde tem a maior insolação, ou dentro dos trópicos. Bom, de qualquer forma, você tem que entender que é assim, vai ter região em que o ciclo termal vai começar mais cedo, né? De manhãzinha, 6, 7 horas da manhã já está rolando, né? Que nem o Nordeste do Brasil. E outros lugares
vão começar mais tarde os ciclos termais. Por quê? Por causa da insolação, né? O sol é que alimenta essa instabilidade. Então, entender o horário que começa os ciclos é fundamental, e entender que no começo, se você decola nos primeiros ciclos, provavelmente o teto não vai estar alto, vai estar baixo ainda, né? Porque as termais não vão estar chegando tão alto, a instabilidade não vai estar formada ainda, vai estar começando. Então é uma pilotagem que talvez tenha que ser um pouco mais... uma pilotagem mais conservadora, achei a palavra. Por quê? Porque os ciclos ainda vão estar distantes um do outro, né? Porque está começando, e aí o teto não vai estar alto e a chance de você pregar é muito alta. Conforme o dia vai passando, os ciclos vão se aproximando, aumentando essa atividade, o teto vai subir, né? Então, decolou muito cedo, tem que ser conservador. Depois vai melhorando, né? Até você chegar num teoricamente melhor horário, que está entre ali 11 horas da manhã, depende do lugar, mas vamos supor, está entre 10 e 11 horas da manhã, bombaceira, fritadeira ligada, vai estar bacana. E aí, você entendendo isso, você vai perceber que daí você pode fazer um voo mais agressivo nesse momento, se arriscar um pouco mais, no momento em que a coisa está fervilhando, né? Você consegue, você tem mais opções nesse momento, enquanto que no começo do ciclo você tem que ser mais conservador. Aí tem alguns lugares que acontece a pausa para o almoço, né? A condição fala assim, pô, dá licença aí que eu vou dar uma almoçadinha ali, eu já volto. Aí desliga a condição por uma meia hora. Por que isso acontece? Porque o sol vai a pino. Quando o sol vai a pino, acontece alguma coisa ali que os ciclos termais dão uma descansadinha. É normal que isso aconteça, é mais perceptível em algumas regiões e é menos perceptível em outras, né? Vai depender também do vento, vai depender de um monte de coisa. Mas tem uma desligadinha e depois retoma aquela condição boa, né? Que você pode arriscar mais porque está realmente efusivo, né? A atividade termal. Aí você tem um período intermediário e o final da tarde. O final da tarde também é um lugar que você tem que ser mais conservador. Muito provavelmente você vai encontrar bolhas, né? Salões. Por quê? Porque tem lá a área de restituição das montanhas. Tem também o calor latente que está ali no chão, né? Que pode estar soltando ainda umas bolinhas. O sol lá já quase se pondo e sai umas bolinhas. Um arzinho mágico ali que vai te manter... naquele último planeio ali, os últimos quilômetros, ele te mantém ainda no ar, né? Aí muda a pilotagem, não dá para ser mais agressivo, tem que ser uma pilotagem, sabe, na pontinha do dedo ali e tal. Então, entendendo como é que tudo isso acontece, né? Você tem, ou seria, não vou dizer que tem, mas seria o ideal você voar junto com essa condição, sem se adiantar a ela. O que é se adiantar a ela? Por exemplo, estamos lá no início, os ciclos termais estão num ritmo. A cada 10 minutos dispara um ciclo termal, né, na boca da rampa ali. Se você não tiver altura suficiente para tirar e seguir o ritmo, né, tá em sintonia com a natureza, muito provavelmente nesse entremeio você vai pregar, porque você vai estar fazendo uma pilotagem, uma tirada agressiva em um ciclo que ainda não está maduro, né? Ao contrário, também vale se você, por exemplo, tá no horário mais ativo, termalmente falando, e você dá aquela cozinhada no galo, sabe? Fica patinando ali, fica, sabe? Não sai, não tira. Daí você não aproveita a condição, né? Você perde essa sintonia com a natureza, com a condição, com o dia termal ali, com a janela de voo. Então, entender como é que essa janela funciona traz para você subsídio para você adaptar a sua pilotagem e o seu comportamento junto com o ritmo da natureza, para que vocês entrem em sintonia e que você consiga mais distância ou atingir seus objetivos. Às vezes é distância, às vezes é triângulo, às vezes é permanecer no ar.
Mas o lance é entender o ciclo para você, não só o ciclo, mas a janela de voo, para você adaptar sua pilotagem a esses momentos, né? A hora de pilotar mais maneirinho, com cuidado, ser conservador, manter mais altura, arriscar menos, ou ao contrário, né? Poder arriscar mais, fazer tiradas mais rápidas, acelerar mais, né? Às vezes você sai logo cedo, estampa e já sai acelerado e você ultrapassa o ciclo do dia, entende? A janela de voo, você dropa da onda e vai embora para frente, sabe? Não aproveita a onda, né? Imagina que fosse surfar, é uma onda, você tem que estar no ritmo dela para realmente conseguir fazer o que você precisa fazer. Basicamente é isso, é mais uma reflexão para você pensar sobre isso, né? Pensar como é que o dia corre aí na sua região, quando começa a janela. Você já se perguntou quando começa a janela, quando começa a atividade termal, que hora que ela cessa, como é que é a hora que cessa, se ela tem aquele intervalo no meio, se não tem, não é tão perceptível, né? É bom você começar a pensar nisso. Se você não pensa nisso, é bom você começar a pensar nisso, e não só pensar, mas observar, né? Perca um tempo na rampa observando como as coisas se desenvolvem, como as nuvens se desenvolvem, como o clima todo se desenvolve durante o dia. Porque entendendo essa janela, você vai adaptar melhor o seu voo e vai conseguir resultados melhores. Certo? Espero que esse assunto aqui, ó, tenha aberto a sua mente. Se você gostou, por favor, compartilha, dá um joinha, pelo menos um joinha, tá bom? Que daí dá relevância no vídeo e outras pessoas acabam vendo o vídeo. Compartilha se você gostou, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja do canal para ver as novidades. Tem lá camiseta com estampa relacionada a voo livre. Esse é um jeito de ajudar o canal. Outro jeito é o Pix, que eu estou colocando aqui embaixo. E também se tornar membro. Se torne membro. Clica aqui embaixo, ó. Tem ali, tornar-se membro. Torna membro que você também ajuda o canal. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Eu volto depois então falando de parapente. Valeu!